Boa tarde. Estamos aqui para mais um evento da série Teses em Debate. Todos os que frequentam já sabem, mas muitos possivelmente estarão vendo pela primeira vez um evento dessa série. Então, eu queria lembrar que é uma série promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridade, e também pela plataforma extensionista da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa série ela tem por objetivo levar a uma divulgação ampla, seja na rede das diversas universidades do país, seja fora da universidade, de tudo aquilo que se produz em alguma universidade isoladamente. Por exemplo, hoje a gente vai trazer ao público uma dissertação de mestrado que foi produzida na Universidade Federal do Amazonas. O palestrante de hoje é o Robeilton Gomes. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo e passar a palavra para ele. Mas eu só estou com isso mostrando que, às vezes, uma dissertação de mestrado importante, uma tese ou uma monografia, porque a gente também tem uma série correspondente chamada Monografias em Debate, fica reduzida aos limites da universidade que a produziu e não alcança um público. Às vezes, as pessoas da própria universidade não sabem que a sua universidade produziu aquele trabalho importante, quiçá das outras. Às vezes, uma pessoa só vai entrar em contato com uma dissertação, uma tese que foi produzida, porque está pesquisando um tema semelhante, aí 5 anos depois encontra aquela tese. Então, é contra isso que nós estamos nos insurgindo ao promover essa série. A série já existe desde o final do ano passado. A ideia é que todas as universidades sejam tratadas como uma grande rede, por um lado, e que se conheça tudo o que cada uma delas produz. E, por outro lado, que a sociedade que envolve essas universidades também tenha acesso ao que é produzido nelas. Isso é particularmente importante nos momentos onde a universidade fica sob ataque, não só a universidade, mas também a ciência, e é muito importante nós resistirmos também dessa maneira, mostrando que a universidade produz muita coisa interessante, imprescindível e fundamental para a sociedade como um todo. Em vista disso, nós fundamos essa série e esperamos que ela siga anos afora. Como ela está sendo gravada, muitas pessoas poderão entrar em contato com elas posteriormente, mas aqui já estão presentes algumas pessoas que vão participar de um debate nesse momento. Eu lembro que funciona da seguinte maneira: o palestrante vai falar durante 40 minutos, estendendo-se no máximo até 1 hora, depois abrimos o debate. Eu já vou fazer algumas colocações iniciais, e depois todos aqui presentes poderão interagir, seja tomando a palavra e fazendo seus comentários ou colocando suas perguntas, ou seja, anotando suas questões e comentários no chat, e a nossa equipe vai lê-la. O nosso convidado de hoje é Robeilton Gomes. Robeilton, atualmente, ele é doutorando da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, inclusive eu tenho a honra de ser o orientador dele. Ele está estudando, no momento atual, historiografia, está fazendo um trabalho sobre Droysen, historiador alemão. Mas é muito interessante que na dissertação de mestrado ele fez uma dissertação interessantíssima que já se transformou num livro, e depois eu vou pedir para que ele também anuncie e divulgue o livro. Ele fez uma dissertação importante sobre a história da legislação dos povos indígenas. E é esse trabalho que a gente vai trazer aqui como pretexto para discutir o próprio trabalho em si, a própria questão da legislação indígena, mas também os povos indígenas de maneira mais geral, e podemos fazer perguntas em torno das relações mais amplas também da história com os povos indígenas, seja como objeto, como fontes históricas. Nós vivemos um momento importante, que é esse que está sendo discutida a questão indígena, inclusive de um ponto de vista legal. Recentemente tivemos a questão do Marco Zero, então é um momento muito apropriado para esse trabalho ser divulgado e ser mais bem conhecido. Infelizmente, ele foi publicado recentemente e
aproveitamos também esse evento aqui para divulgar o trabalho. O Robeilton, além da sua inserção no mestrado na Universidade Federal do Amazonas, quando produziu essa tese, e no doutorado, agora, quando está trabalhando no tema da historiografia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é professor da Rede Pública do Amazonas, já trabalhou em diversas universidades aí no Amazonas também, como professor substituto na UFAM, atuou como professor também da Newton Lins, e assim por diante. E também foi professor durante um período, cumprindo seu estágio docente na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na disciplina de Teoria da História. Então, nesse momento, eu saúdo a presença do Robeilton e passo a palavra para ele. Ele pode apresentar alguma coisa que eu esqueci de falar sobre ele e também sobre o livro. Ok, Robeilton, a palavra é sua. Pode iniciar. Vocês só me confirmem se estão me ouvindo bem, que a minha conexão está um pouco instável. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, está perfeito. Tá ótimo, então. Então, de antemão, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Eu faço parte também do LAPET, né, embora um pouco mais à distância, né? No momento eu estou em Manaus, né, depois de ter pago as disciplinas na pós-graduação na Federal do Rio de Janeiro, né, na Federal Rural, como o professor fez menção, né? Atualmente eu tenho um vínculo com a instituição aí por conta do doutorado, né, e professor, a honra é minha, né, de ser seu orientando. Eu estou atualmente em Manaus, trabalhando na rede pública, né, já foi lembrado, né, então eu gostaria de agradecer, né, o professor da Assunção, a Clara, né, todas as pessoas da organização do evento, pela oportunidade de estar falando desse trabalho, né, que já tem quase 10 anos que foi escrito, né, é resultado da minha dissertação de mestrado aqui no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, e eu vinha estudando História Colonial, né, História Colonial da Amazônia, já desde o período da graduação, desde a iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, e segui para o mestrado com esse tema, né? Então, em 2013, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, relacionada à temática da legislação indigenista do século XVIII, a legislação que buscava normatizar as relações de trabalho na região do estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, esse ano, né, dado todo esse contexto, né, que foi mencionado também, foi uma das razões que me levaram a trazer à tona, né, de resgatar esse trabalho e publicar, né, pela editora Valer, que é uma editora que tem uma circulação nacional, mas é uma editora aqui de Manaus, né? Ela aceitaram publicar o trabalho e eu fiquei muito satisfeito. Então, eu vou falar para vocês um pouco, né, desse trabalho, de como foi a pesquisa, e quais são as ideias centrais que estão colocadas nesse trabalho que agora, né, mais recentemente, virou livro, né, com o título Nem Vadios, Nem Vassalos, né? Bom, eu iniciei a pesquisa, né, durante os anos de mestrado, né, de 2010, e depois defendi a dissertação em 2013. Então, é uma pesquisa que contou com financiamento, né, e aí para resgatar também a importância das agências de fomento à pesquisa, né, contou com o incentivo, né, de uma bolsa de mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, num contexto em que a gente está vivendo de cortes na pesquisa, né, é sempre bom lembrar, né, que esses trabalhos eles só são possíveis, né, ou, né, tornam-se muito mais viáveis na medida em que a gente tem esse tipo de programa, né, de financiamento. Então, eu desenvolvi essa pesquisa durante o mestrado, trabalhando com documentação manuscrita, né, documentação colonial. Eu usei basicamente como fonte as correspondências entre as autoridades administrativas, né, as autoridades políticas e religiosas do estado do Grão-Pará e Maranhão com a corte em Lisboa, né,
qual era o objetivo principal desse trabalho? Tentar entender como que a legislação do século XVIII, e mais precisamente a legislação da segunda metade do século XVIII, do início da segunda metade, ela era permeada por conflitos, né, onde os diversos sujeitos, né, pertencentes àquele contexto e àquele espaço, né, atuavam no sentido de definir, determinar ou, de certa maneira, conduzir a política colonial e a política colonialista, né? Então, o espaço-tempo que se apresenta no livro, né, é o estado do Grão-Pará e Maranhão das primeiras décadas da segunda metade do século XVIII. Como não sei qual é a inserção de vocês, não sei qual é a leitura de vocês em relação ao estado do Grão-Pará e Maranhão, se eu trouxer alguma informação que não esteja muito no horizonte, né, das leituras de vocês, vocês podem fazer nas questões que eu teria maior satisfação em respondê-las. Mas eu já adianto algumas, né? Século XVIII, né, portanto, antes do Império do Brasil, Portugal tinha dois grandes estados, né, duas grandes colônias sob sua jurisdição, né, o estado do vice-reino do Brasil e o estado do Grão-Pará e Maranhão. Eram duas unidades políticas independentes, né, cada qual com sua administração, com sua política, sua economia e portanto, também, né, com sua experiência histórica específica, né. Então, eu estudo, basicamente, o período de um governo do Francisco Xavier de Mendonça Furtado, né? Foi o que eu estudei na dissertação. O governo dele dura de 1751 a 1759. Para quem já está mais familiarizado com o tema da colônia, sabe, né, que ele era meio-irmão do então ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, posteriormente mais conhecido como Marquês de Pombal. Né? Então, o Mendonça Furtado ele vem para a administração colonial, né? Ele vem como governador e capitão-general do estado do Grão-Pará e Maranhão no momento crucial da política colonialista de Portugal. Né? Ele vem para administrar dos estados mais importantes e mais conflituosos, né, dentro da política ultramarina portuguesa, né, que era o estado do Grão-Pará e Maranhão, um território vastíssimo e com fronteiras, né, com territórios de muitas outras potências europeias, né, holandeses, ingleses, franceses, espanhóis, todos têm também aqui suas colônias fronteiriças, né, fronteiras não definidas, fronteiras não muito conhecidas ou quase nada conhecidas, e um território importante dentro da política estratégica da coroa portuguesa. Né? Então, não por acaso, Mendonça Furtado, né, meio-irmão do futuro Marquês de Pombal, foi escolhido para ser o governante, né, o capitão e governador-geral responsável por implementar aquilo que a historiografia considera uma virada na política colonialista portuguesa. Uma virada na sua política com as colônias no ultramar. Né? Esse território anteriormente conhecido, né, como Estado do Maranhão e Grão-Pará, né, fundado a partir de 1625 na política ultramarina, no contexto da vinda de Mendonça Furtado para cá, ele muda a sua capital, que até então era em São Luís, no Maranhão, para Belém. 1751 é um ano em que o Estado, a capital do Estado, muda para Belém, exatamente para ficar mais próximo dessas áreas de fronteiras onde estão situadas, né, essas outras potências que eu fiz menção agora há pouco, e também porque é um território que precisava de uma presença maior da coroa portuguesa, né, por conta das disputas de território, né, por conta de efetivar, de fato, uma presença maior da administração, e, sobretudo, para tentar resolver os problemas do acesso, controle e manutenção da mão de obra fundamental desse território, os povos indígenas. Né? Então, diferentemente de outras
experiências coloniais no vasto Império Português, né, a mão de obra fundamental, né, no estado do Grão-Pará e Maranhão foi sempre a mão de obra indígena, né. Há experiências, né, de vinda de africanos escravizados para cá, são criadas companhias de comércio com essa finalidade, né, primeira companhia em São Luís, depois a própria Companhia do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, mas, efetivamente, a mão de obra fundamental, né, e indispensável nessa região era a mão de obra indígena. Conhecedores da região, né, dominadores das técnicas de extração das chamadas drogas do sertão, a matéria-prima fundamental que Portugal visava ter o controle, né, o acesso, né, os produtos oriundos da floresta. Então, isso legitimava, de certo modo, o fato de que os índios, né, os povos indígenas, sempre foram mais utilizados nessa mão de obra. Mas, obviamente, a presença de escravizados africanos também se fez presente aqui, né, embora em menor número, evidentemente em menor número, se comparado com outras regiões, né? Não menos importante, né? Não menos catastrófica do que em outras regiões, mas a mão de obra indígena sempre foi a mais presente. De modo que há uma pesquisadora nos anos 90, Nádia Farage, que escreve um importante livro para a gente entender essas relações, essas disputas, né? Pelo acesso e o controle da mão de obra indígena, que ela para mim, ela cunhou uma frase que sintetiza bastante essas relações desse período. O livro chama-se As Muralhas do Sertão. E ela diz assim, que o fio que tece a história do Grão-Pará e Maranhão é a luta, é a briga, né, pelo acesso à mão de obra indígena, pelo controle da mão de obra indígena. E, em torno disso, né, a administração colonial, seja lá na corte, em Lisboa, seja aqui em São Luís e posteriormente em Belém, a partir de 1755, vai duelar, né, com religiosos, vai duelar com autoridades presentes na própria colônia, né, no próprio espaço do estado do Grão-Pará, com moradores civis ou militares, né, por esse controle da mão de obra. Eu vou projetar aqui para vocês, vou tentar aqui projetar, um quadro que visa resumir um pouco de como que a legislação, né, vai se colocando, vai sendo construída em torno dessas disputas de acesso da mão de obra indígena. Vocês confirmem para mim assim que aparecer. Só um instantinho. Está aparecendo aí para vocês? Sim, está aparecendo. Sim, né? Está aparecendo aqui, creio que é a capa do livro. Bom, essa é a capa do livro, né? Ao qual já foi feita menção, né? Nem vadios, nem vassalos, uma análise da Lei de Liberdade dos Índios de 1755, que é a lei específica que eu estudei, né? Mas só para vocês entenderem um pouco mais, né, o contexto anterior, né, do que vinha sendo instituído como legislação indigenista, né, e aí eu faço essa diferenciação, né, na verdade não eu, a historiografia sobre a temática, né, faz essa diferenciação, e a gente costuma chamar de legislação indigenista porque não é uma lei criada pelos índios, né, é uma lei, obviamente, criada pela administração colonial, uma lei para os índios e não uma lei dos índios. Por isso a gente geralmente chama de legislação indigenista, né? Nós tivemos, ao longo da história, né, do processo de colonização do estado do Grão-Pará, 3 grandes leis de liberdade. Uma em 1680, que abolia a escravidão, a possibilidade jurídica de escravizar os índios, mas que foi posteriormente
revogada em termos, né, e colocada outras leis no seu, na sequência. Né. Depois, 1609, né, antes ainda, 1609, teve uma lei de liberdade, sucedida por uma de 1611, que permitia de novo a escravidão. 1680, uma segunda lei de liberdade, sucedida depois por um alvará de 1688, que autorizava novamente a escravidão dos índios. Apenas a lei de 1755, que é a lei geral, né, a lei mais ampla, a lei que, de fato, possibilitou que os índios fossem considerados livres, né, que não foi mais revogada. Mas, né, até nós chegarmos lá, é preciso a gente entender um pouco desse percurso. Por exemplo, haviam, vocês certamente sabem, né, formas de escravização, razões para que essa escravização ocorresse, né, quando relacionado aos povos indígenas, que geralmente está ligado àqueles três fatores que nós chamamos de descimentos, resgates e guerras frias. Né? Então, só para dar um exemplo aqui, os descimentos, né, pela lei de 1686, os descimentos e resgates, né, os descimentos, eles eram feitos por autoridades, né, administrativas na colônia, junto com religiosos, né, e os índios descidos, né, tirados dos sertões para irem habitar as povoações próximas da administração, eles eram considerados livres, né, a partir da lei de 1686. Livres, eles iam para as aldeias de repartição, iriam trabalhar nas missões para a coroa e para os colonos civis, né, na agricultura. Eles eram alugados para os colonos, né, e trabalhavam na retirada das drogas dos sertões. As matérias-primas da floresta, né, salsa parrilha, cacau, urucum, toda a riqueza, né, que a floresta amazônica possibilitava, né, ser extraída e ser vendida no comércio ultramarino. Pela lei dos resgates, né, a lei de 1680, que foi a que eu fiz menção agora, né, que veio imediatamente posterior a 1686, que legislava a liberdade dos índios, os índios poderiam ser considerados cativos, né, escravizados pelos resgates e as guerras frias. Né? Então, eles iam ser levados não para aldeias de repartição, mas para mercados de escravos e serem vendidos. Né? Então, ali, a partir da lei de 1680, que institui, uma das leis de liberdade, você percebe que na sequência vem um regimento das missões, né, feita, né, em acordo com a Igreja Católica e a coroa portuguesa para que os índios pudessem ficar livres. Mas, ao mesmo passo, né, na sequência, em 1686, vem um outro alvará que permite que, em alguns casos, os índios possam ser escravizados, né, possam ser vendidos como escravos. E aí eles trabalhariam para os colonos, para os missionários e para a própria coroa, num sistema de escravidão. É nesse contexto, né, para resolver essas questões, né, legislativas, administrativas, e, sobretudo, com um projeto de tornar livres os índios, né, do Grão-Pará, que o Mendonça Furtado é nomeado governador em 1751. Né. Então, aqui é um trecho, eu selecionei aí um trecho das instruções, né, uma instrução longa que Dom José I, então rei de Portugal, entrega para ele em Lisboa, antes dele vir para cá, e aí já fica muito claro um grande desafio que ele tinha, que seria exatamente equacionar os interesses, né, os conflitos entre missionários, entre moradores civis, entre autoridades presentes no Estado, em torno da mão de obra. Né? A legislação, até então em vigor, ela dava possibilidade, né, dos índios serem livres e, ao mesmo tempo, possibilidade deles serem escravizados. E ele vem para cá com a tarefa, o governador Mendonça Furtado, de elaborar um plano, né, que possibilitasse a efetivação da liberdade dos índios. Então, já posso retornar aqui.
basicamente, esse é o contexto, né, da vinda dele para cá, para o estado do Grão-Pará. Ele vem com essa tarefa. Mas veja, desde do início do século XVII, né, até essa segunda metade do século XVIII, a legislação indigenista ela vai variando, né, em torno da possibilidade de escravização e em torno da liberdade dos índios, né. Descimentos possibilitavam que os índios fossem, né, considerados aliados da coroa, resgates e guerras frias, os índios arregimentados por essas duas formas seriam considerados escravos. E há uma grande disputa entre os missionários, né, sobretudo os jesuítas, né, mas também carmelitas, mercedários, as ordens religiosas que estão aqui na colônia. Havia uma grande disputa em torno do acesso e do controle da mão de obra dos índios para com os demais colonos, né? Eles sempre acusavam os missionários de não ceder os índios, né, para os trabalhos, eles sempre acusavam os missionários de fazer um uso privativo da mão de obra dos índios, acusavam os missionários com a desculpa de que eles estavam catequizando, civilizando, usando os termos que estão presentes na própria documentação, né, quando, na verdade, eles se beneficiavam, né, de terem um acesso privilegiado à mão de obra por conta de toda essa relação entre a igreja e a coroa. Então, é um período de muitas disputas, né? Disputa política mesmo, e onde entram os índios em tudo isso, né? Os índios, embora, obviamente, a documentação não tenha ali nada escrito por eles mesmos, né? O meu trabalho foi compulsar uma vasta documentação, uma correspondência para tentar entender, né, nas entrelinhas dessa documentação como que os índios também faziam sua própria política, né? E, obviamente, eles tinham suas estratégias, eles tinham as suas maneiras de atuação, né? Seja se alinhando a alguma ordem religiosa, seja fugindo, né? Os índios fugirem para o sertão, né, uma das formas, né, mais seguras de que eles não seriam escravizados, porque os administradores não conheciam, né, não tinham a técnica de ir atrás deles, né? Eles tinham toda a geografia em favor dele, né, nesse sentido. Então, os índios também, uma outra forma, né, de eles atuarem nesse espaço colonial é se apropriarem das próprias ferramentas jurídicas que eram normatizadas, né? Os índios tinham chamado procurador dos índios, que era a figura responsável por levar as petições deles junto às instâncias, né, de decisões. Então, os índios também, muitas vezes, e as mulheres indígenas, na maioria das vezes, fizeram uso também da legislação, né, que eles poderiam ser beneficiados, né? Então, alegações, petições, né, que eles representavam na Câmara ou na Junta das Missões e que eles pleiteavam a sua liberdade, né, alegando que a forma da maneira como eles foram arregimentados não foi justa ou não foi de acordo com a legislação. Então, esses sujeitos, né, o que eu percebo com a leitura da documentação, né, embora não tenha ali a voz, a fala ou a letra deles diretamente, é possível perceber, cruzando a documentação, como que eles agiam também, né, como que eles atuavam também nesse espaço de disputa, de conflitos políticos que era a colônia de então. Pois bem, o governo do Mendonça Furtado é marcado por isso, né? Por essa tentativa de formular um projeto de liberdade para os índios que pudesse ser consubstanciado numa nova legislação, numa nova lei, mas, ao mesmo tempo, tornar os índios livres corria o risco de fazer com que o Estado português perdesse a sua mão de obra fundamental, o que o Dom José, como todos os reis, na sequência, não queriam, né? Então, era preciso construir um projeto, né, que fosse atrativo para esses índios, que garantisse a sua liberdade, mas que não produzisse como resultado a deserção desses índios que estavam, sejam como cativos, sejam como os índios livres, trabalhando, né, para a coroa, para a igreja ou para os colonos civis. Essa é a tarefa de Mendonça Furtado. E aí
ele vem, né, não como uma lei, não com um decreto já imposto da coroa, mas ele vem com uma missão, né, de, aqui na colônia, né, entrar em contato com esses sujeitos aqui colocados e ir reportando para Lisboa, né, qual seria a melhor forma. Então, a leitura da documentação, né, a leitura das cartas trocadas por Mendonça Furtado é fundamental para entendermos as disputas políticas na colônia, né? E aí, na dissertação, eu tomo de empréstimo uma ideia que foi formulada numa tese do professor Mauro César Coelho, um professor da Universidade Federal do Pará, que estudou o Diretório dos Índios, né, que é o documento posterior à Lei de Liberdade de 55. Ele trabalha com a ideia, que eu concordo, né, de que a legislação colonial, né, ou melhor dizendo, que a legislação indigenista, ela é construída na colônia, né? Ela não é uma legislação construída na corte e imposta de lá para cá. Ela precisa dialogar com os poderes colocados na colônia, ela precisa atender às demandas dos sujeitos, né, as suas reivindicações entre os próprios índios, né? Então, ela é uma legislação daqui, no espaço da colônia, para atender as disputas, né? Então, Mendonça Furtado vai levar em consideração todos, né, esses espaços de disputa e vai colocando em ação um projeto, né, um plano que ele vai tendo cada vez mais ciência de como fazer na medida em que ele está aqui. Por exemplo, incentivar o casamento interétnico, né, para assegurar a presença e os povoados que vão sendo constituídos. Ele vai incentivar cada vez mais os descimentos e não mais as guerras frias e resgates, né, porque os descimentos, os próprios índios, né, concordavam em fazer parte dos povoamentos e estarem próximos da administração, tornarem-se súditos da coroa, né? Então, a negociação vai ser a ferramenta mais utilizada por Mendonça Furtado. Obviamente, né, no limite das possibilidades, ele também pratica, né, ações violentas, ele também pratica as guerras, né? No momento de deserção, no momento de revolta dos índios, ele não deixa de fazer uso, né, da força bélica, né, dos instrumentos bélicos disponíveis, mas ele vai priorizar, né, as negociações. Ele vai, por exemplo, para minimizar o alegado poder das missões na coroa e fazer mais presença do poder da coroa, né, retirando o poder mais dos missionários, ele vai usar um instrumento que o bispo, o próprio bispo do Grão-Pará, Dom Miguel de Bulhões, já havia colocado, que seria transformar os lugares, transformar os povoados em vilas, né, como administração civil, e aí a coroa se fazer mais presente nesses espaços, né, e a legislação portuguesa, né, ter uma possibilidade de ser resguardada com mais eficácia, né, dentro desse projeto de colonização portuguesa. Ele vai também instituir, a partir de 1754, um bando, que é um instrumento próprio, né, da administração dos governadores de então, né? Ele vai, através de um bando, em 1754, incentivar o trabalho livre dos índios, né? Então, através dos descimentos que ele incentivava, esses índios serem distribuídos como trabalhadores livres e assalariados, né? Em 1755, é um ano que a historiografia chama assim, de um ano da virada da administração portuguesa aqui na região. É um ano que é criado a Companhia de Comércio para trazer escravos africanos escravizados, né, para ir substituindo a mão de obra escrava indígena. É um ano que desmembrada, o Estado é desmembrado em mais de uma capitania, né, eram duas, mas foi criada uma nova capitania, chamada Capitania de São José do Rio Negro, o que vem ser, grosso modo, o território do atual Amazonas, para que essa administração, né, não fique centralizada apenas em Belém, né, mas tenha uma outra sede administrativa mais nos sertões. É também a lei, é o ano em que a lei de 1755 ela é
escrita em Lisboa, mas ela fica, né, ainda em suspenso, ela não é publicizada de imediato. Por quê? Porque o Mendonça Furtado ainda não tinha construído os instrumentos que possibilitassem a manutenção, né, dos índios nas suas missões, né, onde eles estavam. Né? A ideia é que se tornassem livres, esses índios desertassem. Então, dos anos de 1755 a 57, que é quando a lei vai ser de fato divulgada, o Mendonça Furtado vai construindo o restante da sua política, né, para garantir a permanência dos índios nos povoados. É aí que nasce o chamado Diretório dos Índios, de 1757, né, que é o outro instrumento junto com a Lei de Liberdade. A Lei de Liberdade, ela institui, né, a impossibilidade jurídica de escravização dos índios, e o Diretório de 1757, ele normatiza como vão ser as relações políticas, sociais e econômicas na colônia a partir de então. Então, cria-se novos povoados, eleva-se novos lugares à condição de vila, cria-se a figura do diretor do índio, que vai ser o responsável por arregimentar e colocar os índios para trabalharem, receber o salário por eles, isso é um detalhe importante, né? E só dá esse pagamento para eles gradativamente, né? 1/3 2/3 ficavam retidos caso os índios fugissem, e esse salário, obviamente, era adotado em hábitos portugueses. Né? Então, o Diretório dos Índios, para quem já teve a oportunidade de ler todo o documento, ou ler estudos, né, sobre o diretório, ele é muito mais conhecido do que a Lei de Liberdade, muito mais estudado. Né? É um projeto, de fato, nos seus 91 parágrafos, é um projeto, né, usando os termos da época, né, um projeto de civilização dos povos indígenas em todos os moldes iluministas de então. Né? O Diretório dos Índios tem essa marca do iluminismo do século XVIII, né? A educação e o trabalho como meio de civilizar os povos, né? De civilizar os homens. Mas esse documento ele nasce a partir do momento em que a lei estava assegurada, né? Pela lei de 1755, promulgada e difundida em 1757. E aí vem, em 59, o período de expulsão dos jesuítas, né? Vem essa política de intensificação da presença da administração portuguesa de maneira mais incisiva nas colônias. Né? Então, o recorte cronológico do trabalho, né, vai de 1751, 59, né, durante a administração do Mendonça Furtado, mas, obviamente, ela recua para a legislação anterior à Lei de Liberdade para ir contextualizando. O livro, né, que saiu depois na dissertação, ele é dividido em 3 capítulos. Né? Exatamente essa contextualização da legislação colonial do século XVII até a primeira metade do século XVIII. Né? Há uma discussão historiográfica sobre a maneira como essa legislação e essas disputas elas surgiu na colônia. Né? E, posteriormente, os outros 2 capítulos se debruçam sobre a política traçada por Mendonça Furtado até a consolidação da Lei de Liberdade e o Diretório dos Índios. Né? O segundo capítulo sobre essas estratégias traçadas por ele, né? Elevação à vila, expulsão de religiosos, incentivo ao casamento interétnico, o uso do regimento como instrumento fundamental para negociação com os índios, né? A promulgação dos bandos de liberdade, até, de fato, né, a liberdade ser possível. Né? E o terceiro capítulo sobre a implementação dessa legislação, sobre as resistências que ele encontrou, né, por parte dos índios, por parte de outros administradores, por parte dos moradores, por parte dos missionários, né, para colocar, para efetivar essa legislação. Então, são 3 capítulos
Eu trago nos anexos do livro o texto da Lei de Liberdade, de 1755, né, que é um texto, como eu já disse, né, que, na maioria das vezes, a historiografia passa de maneira um pouco mais apressada sobre a Lei de Liberdade e, geralmente, quem estuda a colônia estuda mais o Diretório dos Índios, né? Eu fiz, né, esse processo de tentar entender o caminho, né, seguido por Mendonça Furtado até o Diretório, né? Obviamente, os dois textos normativos estão relacionados umbilicalmente, né? Um nasce em função do outro, mas já encaminhando para o final, né? As duas razões que me levaram a escrever sobre a Lei de Liberdade e, mais recentemente, publicar o texto na forma de livro são essas duas, né? Há muito mais textos, há muito mais estudos específicos sobre o Diretório dos Índios e um pouco menos, né, sobre o processo de construção da Lei de Liberdade, até onde eu vi, né, inclusive em artigos que eu escrevi posterior à dissertação, esse é se não o único livro, um dos poucos livros específicos sobre a Lei de Liberdade. Aqui, né, aqui na região norte e mesmo no Brasil, né, porque esse é um outro detalhe, né, a legislação que vinha para o Grão-Pará era uma legislação específica, né? Então, quem tornou-se livre, né, com essa legislação? Os índios do Grão-Pará e Maranhão. Da mesma maneira, né, o Diretório dos Índios ele foi construído, é diretório que se deve observar nas povoações do Grão-Pará, do estado do Grão-Pará e Maranhão, enquanto sua porque eram administrações. Oi. Agora sim, agora vocês voltaram, acho que a conexão falhou um pouco. Eu dizia disso, né, que essa legislação ela foi enviada, ela foi construída especificamente para o estado do Grão-Pará e Maranhão, né, e posteriormente foi estendida para o Brasil. Então, não é incomum quem estuda essa legislação colonial no Brasil, né, falar na extensão dessa lei para lá, né, e a aplicação do Diretório da Lei de Liberdade no território brasileiro, né, posteriormente, né, em 1758, tem um alvará que estende o Diretório e a Lei de Liberdade para os índios do Brasil também, né? Mas, a princípio, ela foi pensada para cá, no contexto do governo do Mendonça Furtado. E aí, a segunda razão, né, para eu me debruçar sobre esse tema da Lei de Liberdade, porque haviam poucos estudos, né, e, atualmente, também, né, há poucos textos, né? Os colegas sempre me diziam, né, tem muitos artigos, né, tem muitos textos que comentam, que falam da Lei de Liberdade, mas nenhum texto que esmiuçasse de maneira mais detida, né, e específica sobre a Lei de Liberdade de 55. Daí eu ter escrito o texto e mais recentemente ter decidido publicar o livro, inclusive em função do contexto atual, né, de disputa, de tentativa de demarcação das terras indígenas a partir de um recorte que é muito desfavorável aos povos indígenas, né, o chamado marco temporal. Então, premido, né, incentivado, melhor dizendo, por esse contexto também, junto com a editora Valer, a gente trouxe o texto, né, escrito originalmente como dissertação de mestrado. Eu espero não ter ido e vindo muito em muitos temas, e assim, eu tentei condensar um pouco, né, como foi feito o trabalho, e espero que tenha feito sentido para vocês aí, que estão acompanhando. Eu encerro por aqui e me coloco à disposição para os questionamentos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pelo convite. Obrigado, Robeilton. Agora a gente vai iniciar a fase do debate. Todos podem tomar palavra, podem anotar suas questões no chat e a nossa equipe vai ler ou vai dar voz a vocês. Ou podem simplesmente tomar a palavra e falar, né? Então, começando aqui, fazendo alguns comentários, eu queria
fazer 2 comentários. Bom, o primeiro é um comentário ainda mais geral, né? É sobre a lacuna de estudos sobre a mão de obra indígena. Pelo menos eu percebo, quando a gente contrasta muito os estudos sobre a mão de obra africana, que é muito amplamente estudado, né, pela historiografia brasileira, a gente percebe que, ou é uma impressão minha também, aí eu também queria saber isso, né? Existe de fato essa lacuna, e ao que a gente pode atribuir isso, né? Porque me parece desproporcional, né, que se estude tão pouco a exploração da mão de obra indígena. E também atrelado a isso, aí vai uma segunda pergunta, porque o Robeilton ele tem toda uma vivência no Amazonas, né? E, de fato, eu já estive no Amazonas algumas vezes, acho que umas 2 ou 3 vezes. E quando a gente vai nas universidades do Amazonas, a gente vê já muitos indígenas se formando, participando da faculdade, alguns fazendo história, inclusive. Quer dizer, então, a minha segunda pergunta atrelada a essa primeira observação é se no Amazonas está bem mais avançado realmente esse estudo sobre os povos indígenas, e a gente é que tem essa impressão nos outros estados, como, por exemplo, eu no meu estado, Rio de Janeiro, mas eu imagino que São Paulo, Bahia, sim, outros estados mais afastados da questão indígena e de uma herança maior na população indígena, aí é que a gente tem essa impressão de que existe uma lacuna, né, historiográfica, sobretudo quando a gente compara com os estudos sobre a mão de obra africana, né, que talvez acabam se beneficiando da repercussão dos movimentos sociais, né, que sempre preocupados com a questão escravista e com os desdobramentos do escravismo nas sociedades contemporâneas, sobre formas diversas de desigualdades sociais, preconceitos, né? Então, sim, existe mesmo, né, essa, vamos dizer assim, assimetria entre as 2 explorações de mão de obra que ocorreram, né, que é a africana e a indígena, ou se nos Amazonas já se, imagino que nos outros estados do norte também, já se tira uma diferença maior, né, se as pessoas já estudam mais, né? Mas a segunda questão é a questão no próprio trabalho também. Me chamou a atenção que você estava comentando sobre o Diretório dos Índios, que já era um projeto iluminista, né? Que para a época era muito avançado, né? Que hoje, quando a gente compara hoje, é um projeto, na verdade, de civilizar os índios. Hoje, né, um antropólogo atual chamaria isso do etnocídio, né? Quer dizer, na verdade, é você eliminar uma cultura, né, e transformar aquelas pessoas nessa cultura dominante, né? Mas a minha pergunta é se havia alguém, se houve alguma voz durante todo esse período anterior que já examinava essa questão desse ponto de vista que depois seria o ponto de vista mais moderno, um ponto de vista mais antropológico de que as culturas indígenas deveriam ser preservadas, né? E não transformadas na própria cultura dominante, não civilizadas, né? Mesmo porque a gente sabe que a cultura indígena ela é muito avançada em conhecer a terra, né? Conhecer a terra e manter a ecologia, o meio ambiente. Essas questões hoje em dia são muito colocadas, né? E os povos indígenas conhecem toda a flora, a fauna, os efeitos medicinais, conhecem tudo e conhecem também os próprios sistemas de preservação e por isso são importantes de serem preservados nas suas terras, porque são verdadeiros guardiões, né, do próprio ecossistema. Hoje já se tem muito essa visão, né, mais progressista com relação à importância e necessidade de se preservar nas suas culturas originais os povos indígenas. Havia alguma voz nesses períodos anteriores que você estudou que se aproxima dessa questão, ou era mesmo que era o progresso, a posição progressista era realmente civilizar os indígenas? Então, só para iniciar o debate, eu coloco essas questões aqui em pauta, devolvo a palavra para o Robeilton, mas também convidando a que vocês também façam as suas intervenções
e registrem também as suas colocações no chat, aí a nossa equipe ou vai ler, ou vocês podem tomar a palavra e falar. O Beilton, eu te devolvo a palavra. Bom, são duas questões bem amplas e que me permitem resgatar algumas questões, né, colocadas na minha fala e no texto, que não daria tempo, né, eu dizer no primeiro momento, né. A primeira parte do livro, né, tem um subtópico dedicado a isso, né, essa discussão historiográfica, né, de como que, me referindo à primeira questão que o senhor fez, né, de como que os estudos, né, como que a temática indígena tem sido estudada ao longo do tempo, né, aqui, especificamente aqui pelos intelectuais da região norte, né. A gente tem dois grandes polos de produção acadêmica aqui, né, no campo da história, né, que são os dois programas de pós-graduação da Federal do Amazonas e da Federal do Pará. Então, aqui, pelo menos desde os anos 80, há um avanço significativo no estudo da temática indígena, né, com novas ferramentas, com essa relação interdisciplinar da história, né, com a antropologia, sobretudo, né. Nos anos 80 e 90, boa parte dos professores que ainda estão atuando nessas universidades foram fazendo, né, seus mestrados, seus doutorados, e foram abrindo frestas, né, nesse campo de pesquisa sobre a temática indígena. Mas, de fato, é muito nítido como aqui na região norte, né, se concentram estudos mais sobre a mão de obra escravizada dos índios, e no restante, né, no Brasil, para usar o termo, né, dessa maneira, né, no Brasil, há uma concentração de trabalho mais na mão de obra escravizada dos africanos, né, ou dos seus descendentes. Eu lembro de um texto, não vou lembrar agora o título, mas é um texto da professora Silvia Lara, em que ela apela para essa discussão, né, em que esses dois nichos né, de pesquisa, eles poderiam confluir mais, né, não serem tão isolados, né. Que a gente pudesse, por exemplo, escrever sobre experiências de povos indígenas e africanos escravizados em que eles estiveram, né, em contato, né, em que eles mantiveram, né, uma experiência em conjunto, e como que essas estratégias por eles traçadas podem ser hoje resgatadas pela historiografia. Eu escrevi um texto assim, ainda durante a pesquisa do mestrado, bem despretensioso, mas para tentar pensar um pouco isso, né? A partir do contexto da Companhia de Comércio, né, dos povos que vieram para cá, dos africanos que para cá vieram, e também se juntaram para fugir junto com os índios, né, e constituírem os mocambos. O professor Flávio Gomes tem texto sobre isso, né, Mocambos do Grão-Pará. Essa questão, né, da presença dos negros, né, no Grão-Pará e Maranhão, e travou um pouco, voltou agora, né? Isso. Então, o Flávio Gomes tem textos sobre isso, né? E Alô, gente? Travou ou não? Sim, ele está totalmente parado. Ah, então ele deve ter caído um pouco, né?
Ele vai voltar, né? A gente espera um pouquinho. Mas interessante essa questão, né, que está sendo comentada. Realmente a gente tem pouco estudo, né? A gente ouve falar menos, né, nos outros estados, né? Mas realmente no norte o pessoal estuda mais, né? Até por uma questão quase óbvia, né? E enquanto que a gente ouve, tem menos contato com os estudos que são produzidos sobre indígenas nos demais estados, né? Pelo menos eu, no meu caso, eu tenho menos, né? Eu vejo menos, né? Agora, outra questão interessante é essa que eu coloquei também, né? Porque você vê, cada época tem os seus projetos progressistas, né? Hoje, esse projeto de civilizar, de acabar com a cultura indígena, ele é o projeto mais regressista possível, né? Que é o de você civilizar totalmente e acabar com a especificidade de cada cultura indígena, né? Mas, na época, isso era considerado avançado, né? Acho que o Roberto voltou, né? Está de volta, Roberto? Eu troquei aqui a conexão porque a outra que eu estava muito estável. Então, por isso essa demora para voltar. Estão me ouvindo bem agora, né? Estamos bem. Isso. Então, eu estava dizendo, né, que na temática da escravização dos povos africanos e seus descendentes aqui na região norte também avançou mais recentemente, né? Dos anos 2000 em diante, né? A professora Patrícia, Igor, Tener, aqui no Amazonas, muitos lá na Federal do Pará também, escreveram bastante, né, sobre escravidão africana. Isso é escravização de africanos, né? O professor Rafael Chamboleron escreve desde assim, para o século XVII, ele já começa a escrever, né, sobre a presença dos primeiros traficados para cá, para a região. Então, tem também um trabalho já mais consistente, né? Mas, de fato, há um predomínio, há uma presença muito maior de trabalhos sobre a escravização de índios, né, aqui na região, e basicamente trabalhos que se concentram na colônia, inclusive, né, trabalhos sobre a temática indígena, inclusive o meu, né, sobre a colônia. Também tem crescido o movimento de escrever sobre os índios no período mais atual, né, pelo menos mais recente, do Brasil República, os índios durante o governo Vargas, índios durante a ditadura militar, né, como tem sido a política do Estado brasileiro em relação a esses povos. Então, tem uma leva de trabalhos mais recentes, né, estudando os povos indígenas mais contemporâneos, né? Inclusive, as editoras aqui da região têm incentivado, fazendo menção ao que o senhor verificou na sua vinda, né, as editoras aqui da região têm incentivado os próprios pesquisadores indígenas a publicar seus livros, né? Que aí a gente tem também uma outra experiência bem interessante, que são, né, intelectuais indígenas escrevendo sobre eles mesmos, né? O que é mais... O que para a gente, né, que estuda as temáticas, é muito mais interessante também. Então, a Federal do Amazonas tem cursos de licenciatura específico para povos indígenas, né? É uma forma de ingresso deles na universidade que é muito interessante em termos de política, né, acadêmica. Curso de antropologia, curso de licenciatura indígena, né, que aí atuam historiadores, antropólogos, sociólogos e, inclusive, professores, né, indígenas nessas disciplinas. Então, essa experiência é mais pontual, é mais recente, melhor dizendo, né? Mas que tem já legado alguns frutos aí, dos Dessanas, os Tucanos, né, os Ticunas, eles mesmos escreverem suas histórias, né, eles mesmos contarem sua maneira de representação do mundo, né, cósmico. É bem bacana esse movimento mais recente também dos próprios povos indígenas contarem sua história, né? Aqui em Manaus, por exemplo, tem surgido um movimento, por exemplo, para a criação de bairros indígenas, né? E aí, obviamente, cresce o interesse dos pesquisadores para também estudar os povos indígenas urbanos, né? Como que eles sobrevivem
numa metrópole industrial como Manaus, né? Qual é a relação do poder público com esses povos que estão no espaço urbano. Então, assim, há uma gama de temas e de problemas, né, quando a gente considera os povos indígenas da atualidade. Bom, mas, Roberto, e eu também tinha perguntado sobre os projetos, né? Havia em todo esse período anterior, né, histórico anterior, houve posicionamentos que hoje seriam mais próximos, né, da posição antropológica. Obviamente que a gente está falando aí do século XVIII, mas também pensando no século XIX, ou sempre o projeto foi esse, né? Quando que já começa a surgir realmente essa preocupação em preservar a cultura indígena, né? Ao longo da história, né? A gente tem, né, assim, pela legislação, é muito claro, né, que o projeto do Diretório dos Índios é um projeto iluminista, né? Então, a política colonial desse período, segunda metade do século XVIII, ela vem com essa proposta, né? Por exemplo, da obrigatoriedade da língua portuguesa, né? Dos casamentos nos moldes católicos, né? Da construção das habitações. Então, o projeto é dentro do ideário iluminista, né? De civilizar pelo trabalho, pela educação, né? Pelos hábitos, e aí a catequese também exerce esse papel. Ainda aí no século XVIII, a gente tem, né, escritores que se colocam de maneira contrária a esse projeto dito civilizacional, mas contrários porque eles mesmos estão perdendo o seu espaço, né, de controle da mão de obra. Então, a gente tem relatos de religiosos, né, que vão se contrapor ao Diretório dos Índios, mas porque as missões estão perdendo espaço, né? Então, Bettendorf, João Daniel, são jesuítas, né, escrevendo nesse contexto, se colocando já de maneira crítica ao diretório. Depois a gente tem relatos de naturalistas, né, que já na segunda metade do século XIX vêm para conhecer a região, de várias nacionalidades, mas os que deixaram relatos, né, e que também vão se colocando de maneira crítica ao diretório, né? O próprio Alexandre Rodrigues Ferreira, que escreveu um diário da sua viagem filosófica ao Rio Negro, né? Então, ali ele vai trazendo elementos, né, que posteriormente os pesquisadores vão resgatar para fazer essa crítica, né, ao diretório, né? A maneira como a política, no contexto do diretório, foi sendo instituída. O diretório ele vai até 1798, né, quando ascende ao poder em Portugal Dona Maria I, né, depois da morte do Dom José I, o diretório vai ser revogado já no governo de Dona Maria. E há dois momentos na historiografia, né? Esse momento, assim, que estuda o período da colonização e se coloca de maneira favorável ao diretório, isso é interessante da gente perceber, né, que faz uma certa apologia do diretório, e aqueles que aí sim começam a ver o diretório como um instrumento, né, já vinculado a um pensamento mais antropológico, vai se colocando de maneira mais crítica. Mas ao longo também de todo o século XIX, quando vem um segundo diretório, em 1845, institucionalmente, né, a política é sempre de domínio e se não de extermínio mesmo dos povos indígenas, das suas culturas tradicionais. Esse movimento mais crítico por parte da intelectualidade é muito mais recente, né, é bem mais recente. Aqui mesmo no Amazonas, um famoso historiador dos anos 30, 40, né, ele era muito crítico às culturas indígenas, né, o Arthur César Ferreira Reis. Então, quando ele fala da colonização dos povos indígenas, quando ele fala da colonização portuguesa aqui na região, ele tece os maiores elogios, né? Então, ele compra o discurso do colonizador, né? E aí, dos anos 70 em diante, é que a gente vai ter
através dos brasilianistas, né, dos estudiosos de fora, e mesmo com a formação dos cursos específicos na área de história e de antropologia nas universidades, é que a gente vai ter esse movimento, né, de intelectuais mais críticos a essa presença do colonizador, né, e da sua política colonialista. Obviamente, por parte dos povos indígenas, ela sempre foi vista como, né, perniciosa, sempre como danosa, mas a gente tem, né, só muito mais recentemente também registros deles, né, a menos que a gente leia assim, a contrapelo, né, nas entrelinhas da documentação da época, e aí sim a gente vai notar os povos indígenas se colocando frontalmente de maneira contrária, né, a política, mas como não há textos deles desse período, né, a gente tem que fazer, assim, pensar dentro da documentação a crítica dos próprios povos indígenas. Mas, intelectualmente falando, já é na segunda metade do século XX, né, que os historiadores e antropólogos vão ter esse olhar mais crítico, né, para a colonização. Os primeiros, né, os escritos, né, sejam de intelectuais daqui, sejam os que para cá vieram, viram de maneira apologética a colonização, né? Textos como o próprio, para me recordar agora, o autor dos Sertões, faltou o nome agora. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, né? Alberto Rangel, intelectuais que vieram na virada do 19 para o 20 para cá, né? Também escrevem, né, seus ensaios com esse olhar apologético, né, da colonização. Então, os povos indígenas, seja na documentação da época, seja em ensaios antropológicos, né, eles vão ser sempre vistos como povos atrasados e não por acaso essa visão ainda é tida, né, ou reproduzida por boa parte das pessoas. Só para mencionar um fato interessante, né, no dia do lançamento do livro, teve uma moça que veio comprar o livro, pedir para eu assinar, e ela usou uma expressão que eu achei muito interessante, assim, interessante como estudioso, né, como cidadão, eu não teci maiores comentários. Mas ela disse assim, olha, eu gostei do que o senhor falou, e eu vou comprar seu livro porque ele foi um tapa na minha cara. Eu sou pernambucana, estou aqui no Amazonas já faz um tempo, sou policial, vim para cá para trabalhar como policial, e eu sempre tive a ideia de que os amazonenses eram preguiçosos. Exatamente porque eu sempre me foi ensinado que os povos indígenas são povos atrasados, povos preguiçosos, né? E aí a sua fala e o seu livro, né, me soou, né, como uma bofetada. Eu vou comprar o livro para eu ler. E aí eu disse para ela naquela ocasião, né, que o que ela tinha como uma ideia sobre os povos indígenas e sobre os amazonenses era mais antigo do que ela poderia imaginar, né? Isso está na documentação de todo o período colonial, essas falas, né? Daí o título do livro ser exatamente isso, né? Nem vadios, nem vassalos, né? Porque os índios são vistos, ora, como vadios, como indolentes, como não propensos ao trabalho, ou na política colonialista, eles querem ser tornados, né, eles são vistos como propensos vassalos do rei. E eles não querem ser nenhuma coisa nem outra, né? Eles querem viver o seu modo. Eles não são nem vadios, nem querem ser vassalos. E aí é que vem todo o problema, né, de implementar um projeto que desconsidera completamente o modelo e o tipo de vida indígena. Temos alguém com alguma questão, ou pode ser também algum comentário, não precisa ser necessariamente uma questão, e podem tomar a palavra e falar, ou podem registrar por escrito ali. Temos alguém? Eu também, enquanto o pessoal está pensando aí em alguma questão, uma outra coisa que estava me ocorrendo quando você estava falando e quando você estava dando as respostas nessa fase já do debate, é que você falou um bocado sobre as fontes legislativas e as fontes administrativas. No debate, você também mencionou, por exemplo, outra fonte importante que a gente tem para conhecer, né, os povos indígenas nessa época, que são os relatos de viagem, né?
É claro que você citou uma, né, e eu me lembrei de outras. É claro que essas fontes, todas elas precisam de técnicas muito argutas, né, para você, porque elas são, é o que eu chamo de fontes polifônicas, né, o relato de viagem, ele ao mesmo tempo é uma fonte produzida pelo viajante que já traz um certo olhar, muitas vezes um olhar já deformado, mas ao mesmo tempo é um relato de viagem sincero na intenção de conhecer aquelas comunidades e povos. Geralmente o viajante ele quer realmente conhecer e dar ao seu público, que geralmente está situado lá na Europa, por exemplo, né, um conhecimento de realidades totalmente diferentes. Né? Então, ele é aquilo que o Carlo Ginzburg falava, né, também com relação aos inquisidores. Né? Eles queriam conhecer realmente o réu, eles torturavam e queriam punir e até exterminar aquelas heresias, mas eles também queriam conhecer e acabavam dando uma voz. Né? E os relatos de viagem, de alguma maneira, eles também têm essa polifonia, né? Eles recobrem essa sociedade que eles estão examinando, mas eles acabam deixando passar também, superposta, essa outra voz, essas culturas que são totalmente diferentes da cultura do viajante que está relatando. Né? E até por serem diferentes é que ele acaba passando em diversos pontos, né? Porque aí não tem como ele traduzir, nem tem como reprimir, aí ele acaba deixando como está, mesmo sem compreender direito, e aí aquela voz também está falando, e por isso essa fonte, na minha linha de análise, transforma-se em uma importante fonte polifônica, né? Que mostra uma cultura, né, superposta à outra, mas ambas falando como se fosse uma música, né, polifônica. Né? E a gente tem as fontes legislativas, e que você tratou bem, as fontes legislativas e as fontes administrativas. E a minha pergunta era, que pode beneficiar pessoas que estejam assistindo esse vídeo, ou online, ou até nos momentos posteriores em que a gravação for disponibilizada, seria para aqueles que querem ingressar nesse grande conjunto de pesquisadores que investigam os povos indígenas. Quais serão os outros tipos de fontes? Eu mencionei essas duas, né, que essas duas apareceram na sua fala, né? Fontes legislativas, fontes administrativas, relatos de viagem. Como se compõe esse grande universo de fontes possíveis para estudar a história indígena? Se for possível, né, uma síntese que seja interessante, até para quem está começando a entrar na área, né, de estudos sobre povos indígenas. Bom, enquanto o senhor estava falando, eu estava olhando aqui nos estantes, né, porque há muita coisa. Eu vou me ater a algumas só. Né? A gente tem, basicamente, no século XVI, XVII, né, os pesquisadores que estudam a região, né, nesses séculos, eles se valem de maneira muito, muito próxima, né, dos relatos de viagem. E aí, claro, relato de Frei Gaspar de Carvajal, por exemplo, que é o religioso que acompanha a viagem do Orellana ao longo de todo o rio Amazonas, né, que é inclusive o que vai dar nome ao rio depois, no suposto encontro com as Índias Amazonas. É um relato de 1542, né? É um relato de um viajante, né? De um religioso, né? Não é qualquer viajante, é um religioso, então, obviamente, ele está embebido desse imaginário religioso europeu, e ele vai olhar para os povos indígenas a partir desse filtro, né? Mas é um relato muito interessante para a gente entrar em contato, assim, com um momento da história da região em que havia ainda aquilo que os antropólogos chamam de cacicados complexos, né? Povoados extensos, populosos, com culturas milenares, né? Antes do processo efetivo da colonização da região. Né? Então, o Frei Gaspar de Carvajal, eles saíram de Quito e foram até onde hoje é Belém, né? Próximo de onde hoje é Belém, e ele vai narrando todos os povoados em que eles vão se defrontando, né? De um lado e outro da margem do rio. Né? Então, imagina uma viagem de meses, né?
em que ele vai fazer, acompanhando o navegador espanhol Francisco Orellana nesse trajeto todo, né, saindo do Peru, né, até a desembocadura do rio no Atlântico. Então, é um relato riquíssimo, né, dos povos que ali estavam, da sua cultura, ou pelo menos aqueles que eles puderam estar mais próximos, né, alguns foram bastante arredios, e ele narra isso, né, não podiam encostar, que eram alvo de emboscadas, né? Então aqueles que eles puderam, né, ter um pouco mais de proximidade, embora não um diálogo direto, né, obviamente, né, mas pelo que eles puderam perceber. Então, mais recentemente, a gente tem uma edição de todo o relato do Frei Gaspar de Carvajal, né? Relato do famosíssimo e muito poderoso rio chamado Maranhão. Ou seja, aqui, além da fonte manuscrita, né, quem se dedica ao tema já tem um livro, né, traduzido pelo professor Silmar Ugarte, que é professor do Departamento de História da UFAM. Ele fez um estudo profundo do relato, inclusive comparando versões diferentes, né, do relato. Ele mesmo escreveu a tese de doutorado dele sobre esses relatos dos viajantes do século XVII e do século XVI e do século XVII. Tem dois grandes relatos aí, para ficar nos dois mais famosos, né? Esse do Frei Gaspar de Carvajal e do Acunha, que foi a pessoa que acompanhou o Pedro Teixeira na viagem inversa, saindo da região onde hoje é o Pará e subindo o rio até a região do Peru, né? Então, a gente tem esses dois grandes relatos em dois momentos diferentes, né? A viagem do Frei Gaspar de Carvajal com Orellana é de 1542, o relato do Acunha é de 1637, né? Algumas décadas depois. Então, quem estuda geralmente a região, quem quer saber onde estavam, né, os povos indígenas, os cascados complexos, geralmente costuma comparar os dois relatos, né? E ir mapeando, né, os povos a partir desses relatos. Então, são dois grandes relatos. A gente tem os diários, né, dos religiosos, e aí são muitos, né, cada religioso, esse aqui no caso de 1768, já no contexto da implementação da chamada política pombalina na região, né, no segunda metade do século XVIII, tem os diários dos jesuítas, os diários dos mercedários, né, as correspondências que eles trocavam com seus superiores, né? Então, quem estuda a história da igreja, né, quem estuda a história da missionação, se vale dessa documentação, né, dos jesuítas do século XVII, do século XVIII, né, que já estavam aqui na região, e até mesmo posteriormente do século XIX, outras missões que vieram, né, salesianos, na colônia, basicamente, jesuítas, mercedários, os da Piedade, os da Conceição, né? Então, todos eles produziram diários e documentos, né, no período, seja correspondência, sejam diários mesmo. A documentação colonial, essa está preservada nos arquivos, né, tanto no APEP, no Arquivo Público do Pará, quanto em Lisboa, né? Então, por exemplo, toda a documentação que eu utilizei, elas estão nesses dois centros, né? Na Torre do Tombo, em Portugal, no Arquivo Ultramarino, né? O Projeto Resgate, para quem conhece, eles digitalizaram toda a documentação referente à história colonial brasileira, né? Juntando os dois estados, né? Toda a América Portuguesa, e digitalizaram, né? Então, essa documentação está disponível. Inclusive, em algumas instituições norte-americanas, tem muita documentação que a gente não tem aqui também no Brasil, eles digitalizaram, né? Mas o Projeto Resgate, basicamente, digitalizou toda essa documentação burocrática, né? Administrativa, política, nas colônias. Então, eu me vali muito, por exemplo, das trocas de correspondência do Mendonça Furtado com os ministros na corte ou com o rei, ela está disponível. A correspondência do Mendonça Furtado, nos anos 60 ainda, ela foi transcrita, né, em 3 volumes pelo Marcos Carneiro e depois foi digitalizada pelo Senado. Então, a gente já tem
as correspondências do Mendonça Furtado, uma boa parte delas transcritas. Mas eu utilizei também as do Projeto Resgate, né? E aí, aquela questão que o senhor fazia menção, né? É preciso saber ler essa documentação, inclusive porque está manuscrita, né? Então, a primeira grande tarefa de quem vai utilizar essa documentação é saber ler os documentos, né, paleográficos, né? Alguns bastante corroídos, alguns com algumas lacunas, né, já corroídos pelo tempo ou pela traça, mas como hoje está digitalizado, estão preservados. Mas há esse empecilho da letra, né? Então é preciso ter essa habilidade de ler os documentos no manuscrito, porque nem toda ela está transcrita, né? O que eu pude transcrever, né, ao longo do texto, da documentação, eu transcrevi e atualizei a grafia sem prejuízo da semântica, né? Quando era uma palavra que não havia como atualizar a grafia, ou que isso prejudicaria o entendimento do leitor, eu deixei, né, da maneira que está na documentação. Transcrevi, digitei, mas mantendo a ortografia da época. Mas, na grande maioria das vezes, é possível atualizar a grafia sem o prejuízo da compreensão do documento, né? Mas é uma documentação muito vasta, né? Para você entender o que o Mendonça Furtado está pensando num determinado momento, né? É preciso cruzar muitas cartas. Essa carta sai de Belém para chegar em Lisboa, leva 3 meses de viagem, 4 meses de viagem, tem que esperar um próximo navio, tem que esperar a resposta do rei. Então, muitas vezes tem que ter essa habilidade também, né, de quando Mendonça Furtado enviou uma carta para a corte, quanto tempo leva para chegar lá, quanto tempo chega para chegar a resposta de volta em Belém, para eu poder reunir as pontas daquilo que eles estão discutindo. Então, é um trabalho mesmo assim, exaustivo e para quem gosta de fazer fichamento de fonte, para não perder o fio da meada da informação, né? Como o irmão dele, né, o meio-irmão, estava na corte, há muitas correspondências que são privativas. Então, eles tratam de determinados temas na esfera pública e tem certas coisas que ele confidencia apenas ao irmão. Então, essa documentação privativa também é muito importante nessa correspondência dele, para a gente ir cruzando o que estava na esfera pública e o que não estava. Às vezes, o irmão antecipava para ele alguma decisão futura, né, e ele guardava aquilo em segredo e só depois torna-se público, só depois se materializa com uma política. Então, a documentação colonial ela é muito vasta, ela é muito extensa, só de um personagem, né, só de um governador já é muito longo, muito grande. Então, quem vai estudar esse período precisa recortar bem o objeto, né, recortar bem o problema, para ele não se perder no emaranhado da documentação. Bom, alguém tem alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho também mais uma, né? Mas eu queria abrir um espaço também para que as pessoas também falassem. Alguém gostaria de falar nesse momento? Bom, enquanto o pessoal vai pensando, uma questão que eu sempre penso quando eu estudo ou me confronto com essa questão indígena, porque eu não conheço muito bem a diversidade, a ampla diversidade da questão indígena, mas eu já estudei pelo menos num aspecto, que é a música, né? Porque eu escrevi um livro sobre a história da música no Brasil, e uma das coisas que me incomodavam muito é que as pessoas não escrevem sobre a música indígena, né? Então, me aproximei da música indígena e constatei o seguinte aspecto, que é extensivo a toda a cultura indígena e às populações indígenas, né? Que é o fato de que, na verdade, nós não temos, obviamente que isso é uma obviedade, nós não temos um povo indígena, né? Nós temos povos indígenas. Inclusive, isso se expressa nessas culturas. E só estudando a música, que foi o meu aspecto, o meu campo de aproximação com os indígenas, a gente já vê muito isso, né? São sistemas musicais muito diferentes uns dos outros. Alguns com escalas de 5, 6, alguns com polifonias, outros, né, todo mundo falando, cantando suas melodias ao mesmo tempo, alguns com as músicas
adquirindo determinadas funções, ou seja, é uma realidade musical muito diversificada que revela a multiplicidade cultural da qual é constituída a população indígena, que não é, na verdade, uma população, né? Na verdade, são muitos povos diferenciados. Então, esse é o meu ponto, né? É essa questão da diversidade. Nós sabemos que, na verdade, são muitos povos indígenas, cada qual com uma cultura muito diferenciada, cada qual com uma visão de mundo, né? É muito rico, realmente, né? Por isso que você pensar em exterminar uma cultura, né? Mesmo que através de um projeto pretensamente civilizador, não seria apenas cometer um etnocídio, seria você cometer talvez aí 500, 600, sei lá, 1.000, 2.000 etnocídios diferentes, porque na verdade são muitas culturas, e não apenas uma. Ou seja, exterminar os indígenas, na verdade, não seria exterminar uma cultura, seria você exterminar muitas culturas, seria exterminar uma diversidade humana muito grande e variada, né? Então, essa diversidade é uma das coisas fascinantes do universo indígena. É claro que, por uma questão de defesa no atual mundo político e jurídico, e as populações indígenas foram beneficiadas mais recentemente, mas também são atacadas no mesmo âmbito por legislações de defesa, né, de povos indígenas. O indígena acaba se aceitando essa designação. Ser indígena é uma identidade mais ampla, porque é a identidade a partir da qual ele pode lutar por direitos que são comuns a todos esses povos indígenas, muito diferentes uns dos outros, mas ser indígena é fazer parte de uma confederação cultural maior e que pode, portanto, ter mais força. Por isso o indígena também aceita essa designação mais ampla, mas todos eles são muito ciosos das suas culturas e do seu nome, né? Ser um ticuna ou ser qualquer outra tribo, ser um indígena específico, né? E a percepção dessa diversidade ela é muito importante por aqueles que estudam os povos indígenas, seja hoje ou seja nos momentos anteriores. Quais eram esses povos? Porque eles são muito diferentes uns dos outros. A minha pergunta era se, nesse período que você estudou, onde esse colonizador ou o colonizador que vem de fora e o colonizador que já está aqui, né, abrasilianado, mas que também olha como autoridade esses povos indígenas. Se já há essa percepção da diversidade, ou talvez, quem sabe, se até havia mais do que hoje, né? Ou também havia muito isso de enxergar o indígena meio que todos como uma coisa só, ou o quanto esses pesquisadores e legisladores, essas pessoas que entraram em contato com essas populações indígenas, já conseguiram perceber dessa diversidade. Isso aparece nessa documentação, nessas fontes? A busca de compreensão da diversidade indígena? Ou também é como o outro caso que a gente estava falando, mas essa questão antropológica também vai surgir mais posteriormente. No começo ainda não era muito perceptível e não havia tanto esforço assim de perceber a diversidade mesmo, né? Ao invés de tentar acobertar todo mundo sobre o rótulo, né? O indígena, né? Sim, nesse caso há essa percepção da diversidade, até porque boa parte desses povos eles têm suas rivalidades internas. Então, essas rivalidades internas elas vão ser utilizadas no processo de dominação de alguns povos, né? O incentivo das guerras interétnicas, para que do resultado delas surjam escravizados. Né? Por exemplo, os resgates, né, eles são exatamente praticados com aqueles índios, né, os indígenas que são resgatados de guerras interétnicas. Né? Então, para não serem escravizados pelos próprios índios, eles são adquiridos pelos portugueses. Então, há um incentivo entre essas rivalidades. Né?
Na região da capitania de São José do Rio Negro, né, que é o território que corresponde hoje ao território do Amazonas, há uma rivalidade que é muito lembrada, muito famosa, que é entre os índios Muras e os Mundurucus. Eles tinham guerras históricas entre eles, né? E durante o processo de colonização, de uma intensificação da presença do Estado português na região, essa rivalidade entre eles vai ser intensificada, propositalmente, né? Porque os Muras, eles não aceitavam, né, o processo chamado de pacificação e de aldeamento, e os Muras, os Mundurucus, por uma questão estratégica, já haviam se aliado mais aos portugueses, né? Então, os próprios portugueses vão incentivar essa disputa entre Muras e Mundurucus e jogar um contra o outro. Há um relato desse período chamado Muraída, que é um romance, um poema, melhor dizendo, escrito por um soldado português, José Wilkes, em 1785, em que ele fala dessa guerra de pacificação dos Mundurucus, né? Junto com portugueses, os índios Muras sendo utilizados. Na própria legislação, eles incentivam a não colocar no mesmo povoado povos, né, rivais, porque, uma vez nos mesmos aldeamentos, eles obviamente vão brigar entre si e o projeto de povoamento vai por água abaixo, né? Então, há sim essa observação, né, essa percepção de que as culturas são diversas, né, de que determinados povos não podem conviver no mesmo espaço colonial, né, que eles têm que ser repartidos, distribuídos pelas regiões, né, para que eles não deem curso às suas guerras interétnicas. Há, obviamente, os povos indígenas que não se alinham aos portugueses de imediato, né, que resistem mais, isso desde a chegada, desde a presença do Estado português na região. Os povos da região do Rio Negro, por exemplo, é um exemplo disso, né? Os Manaus ficaram muito famosos por conta dessa resistência a se alinhar aos portugueses. Eles eram mais alinhados aos holandeses, né, a região fronteiriça do Alto Rio Negro. Então, eles vão ser objetos de uma política muito mais violenta por parte do Estado português, né? Há, inclusive, quem romantize, né, essa resistência dos Manaus em relação à presença dos portugueses, né, mas, obviamente, eles tinham seus interesses também, né? As lideranças dos Manaus tinham suas disputas internas com outros povos indígenas, e nessa correlação de força eles preferiam se aliar a outros povos europeus que não os portugueses, né? Então, a literatura, inclusive, quando trata desses povos, né, tenta dar uma conotação, né, do índio, cria uma simplificação, né, o índio contra o colonizador. A gente sabe que é uma disputa, né, uma correlação de poder, né, os caciques, né, as chefias Manaus, eles guerreavam contra outros povos, inclusive vendiam esses outros povos como escravos, né? Então, a gente não pode construir essas simplificações dessas maneiras, né? A gente tem que perceber a diversidade étnica, as disputas entre eles e a maneira como eles se colocam em face, né, dessa presença estrangeira, digamos assim, naquele momento, se alinhando a holandeses, se alinhando a franceses ou a portugueses, né, conforme as conveniências deles. É isso que a gente precisa, né, deixar claro. Há, por exemplo, em 1755, uma revolta em Belém, e há uma ameaça dos índios que lá estão aldeados de fazer uma aliança com os franceses de Cayena para derrubar o governo português em Belém. Há uma rebelião em 1755 em Belém nesse sentido. Então, a gente percebe a amplitude da percepção política, inclusive dos próprios índios, né, e dos colonos, né? Quando vem a notícia de que vai surgir uma nova lei de liberdade, os colonos, alguns religiosos e os próprios índios ameaçam negociar com Cayena para que a França invadisse via Cayena a região do Grão-Pará. Então, é um
um espaço, né, de disputas múltiplas, né, de muitos interesses, né, em que diversos sujeitos se colocam das mais variadas formas. Não dá para construir uma narrativa muito simples, né? Precisa a gente ter essa dimensão da variedade dos povos indígenas, que inclusive é atual também, né? Se a gente vai em alguns municípios do Amazonas mais afastados de Manaus, a gente percebe essa diversidade. Aqui mesmo em Manaus, eu já fiz menção a isso, né? Há bairros que estão em projetos, e alguns já mais consolidados, em que reúnem alguns povos de nações bastante distintas no mesmo território, né? Mas aí sim há um acordo entre eles, né? Por exemplo, o Parque das Nações Indígenas e o Parque das Tribos, que são dois grandes bairros aqui em Manaus que estão nesse processo, né, de se consolidarem como bairros indígenas na cidade. Eles reúnem ticunas, reúnem dessanas, reúnem tucanos, vitotos, né, vários povos, cada um preservando ali naquele espaço, né, delegado pela prefeitura e normatizado, preservam ali as suas culturas, tem suas escolas, né, ensinam no seu próprio idioma, obviamente falam o português, né, mas ensinam no seu próprio idioma também. Mais afastado de Manaus, que é bastante conhecido, né, São Gabriel da Cachoeira, a diversidade linguística e cultural daquele município é uma coisa incrível, né? É muito comum eles falarem entre eles nos seus próprios idiomas e só responder em português quando alguém fala com eles, né? Então, ali é muito comum a pessoa falar 3, 4 idiomas, né, indígena e o português. Então, é o município com a demografia indígena, né, maior demografia indígena brasileira. Inclusive, os idiomas são oficiais, né? Os idiomas, não só o português, né? Mas os idiomas indígenas lá em São Gabriel são tidos como línguas oficiais também. Então, a variedade ali cultural é muito grande, né? Na culinária, na fala, né? Na vestimenta, na maneira de contar a sua história, né? É muito, muito interessante. Esses dias eu estava lendo um texto do professor Sérgio Freire, que é um professor de linguística aqui da UFAM, e ele falando de uma coisa que para a gente assim, é muito básica, mas que marca uma diferenciação da cultura ou das culturas indígenas em relação à cultura ocidental, que é a maneira como eles representam o tempo, né? Nas línguas ocidentais, a gente marca o tempo pelo verbo, né? No tupi, eles marcam o verbo pelo substantivo, né? Então, as palavras em tupi, elas não vêm com não vêm com a temporalidade no verbo, ou seja, é uma maneira de demonstrar substancialmente que o que conta na maneira deles marcarem o tempo são as coisas concretas, os sujeitos, né? A existência temporal do indivíduo, não necessariamente uma contagem do tempo externa, né? Não necessariamente uma contagem do tempo abstrata, como geralmente a gente associa, né? O tempo exterior a nós. Não, para eles o tempo ganha sentido a partir da existência concreta dos indivíduos, dos elementos, né? Então, assim, em termos práticos, algumas etnias eles contam o tempo, por exemplo, pelo modelo da casa, né? Pelo traçado da palha, pela pintura do corpo, ou seja, é substancial a maneira como eles narram e como eles demarcam o tempo, que isso daria uma historiografia muito diversa da nossa ocidental, né? Que a gente representa o tempo pelo verbo e não pelo substantivo. É só um exemplo assim, para a gente ter a noção de como, quando a gente fala de culturas indígenas, a gente tem que ter essa dimensão, né, de que são mundos, né, que são vivências, que são línguas, que são culturas diversas da nossa e diversas entre elas. É verdade. E também, esse exemplo que você trouxe, ele também mostra muito isso, como que cada língua acaba sendo uma visão de mundo, né, de certa maneira, né? E às vezes transparece essa visão de mundo nas várias línguas. É o produto mais imediato da cultura, né? O Matheus Limas tinha até ali no chat colocado uma referência que é o do padre João Daniel, né? Eu não conhecia a obra, o Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, né?
Esse livro do padre João Daniel é muito interessante para a gente entender esse processo de crítica ao diretório, né? Ele é um jesuíta, que a partir de 1759 os jesuítas são expulsos aqui do Grão-Pará, né? E ele escreve esse livro na cadeia, né? Quando ele vai expulso para Lisboa, ele escreve, são 2 volumes, né? Um livro bem volumoso mesmo, em 2 volumes, em que ele fala dessa experiência dele aqui no Grão-Pará. Então, é um religioso, a gente precisa marcar dessa maneira, né? Um religioso jesuíta que escreve um livro nesse contexto, né, de política de retirada do poder dos missionários nessa região. Mas é um relato, como o Matheus disse, né, é um relato etnográfico assim, essencial para quem estuda essa virada na política colonialista na região, né? Porque ele vai falar do cotidiano, ele vai falar dos costumes, ele vai falar da diversidade cultural, isso vai estar muito presente, né, no texto dele, da fauna, da flora, da política na colônia. Então, é uma fonte riquíssima, né? É um livro, salvo engano, dos anos 60, já, 1760, é posterior à expulsão deles em 1759, né, e que é marcado por isso. Inclusive, o João Daniel é um dos que vai dizer, né, que ao invés dos ocidentais imporem os seus hábitos aos povos indígenas, muitas vezes acontecia o contrário, né? Nos casamentos interétnicos, era o marido que acabava adotando os hábitos da esposa indígena, e aí a gente tem um pouco essa dimensão no cotidiano, né, de como que a política acontece, de como que é a vida cotidiana na colônia. É um relato muito, muito bacana, muito interessante o livro do João Daniel, né? São 2 volumes bem extensos e bem profundos. É possível montar muitos projetos só com o livro do João Daniel, né? Analisando a fauna, analisando a flora, analisando os costumes, a língua, né? Porque ele vive num período aí de implementação de uma política colonialista que vai chocar frontalmente com os hábitos indígenas, né? Perfeito. Bom, eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação. Eu não vi nenhuma no chat. Se tiver, alguém pode falar agora nesse momento? Porque a gente já está se aproximando aqui do nosso horizonte, né? Geralmente a gente marca o horizonte da atividade aqui em 2 horas, né? É a primeira hora do debate, depois tem 1 hora no debate seguinte, né? No debate que se segue à palestra inicial, né? Então já conseguimos aqui, né, bastante o desenvolvimento de várias questões aí importantes, né? Mas vocês ainda têm um espaço, tá, gente? Se alguém ainda quiser fazer uma última colocação, ainda pode fazer uma colocação. Eu queria, de minha parte, agradecer aqui a presença do Robeilton. Vou fazer as minhas palavras finais e depois passo para o Robeilton para ele fazer as palavras finais dele. Depois passo para a Clara, para se ainda tiver, ou até pode ser até a Clara pode dar algum recado até antes do Robeilton falar, questões práticas, né, de avisar sobre a lista e outras questões. Então, mas de minha parte eu agradeço muito e realmente foi muito rico. Eu acredito que a gente aí produziu aí um documento para consulta futura, né, de pessoas interessadas nessa questão indígena. Então a palestra de hoje vai enriquecer aí o nosso acervo, que já está bem substancial, de palestras decorrentes dessa série que a gente está fazendo aqui, a Tese em Debate, e também das outras séries do nosso laboratório LAPET, como, por exemplo, a série Cinema e História, e todas elas estão sendo gravadas, e a gente espera aí que para o futuro, para mais uns 2 anos pela frente, a gente já tenha um acervo bastante significativo. E essa palestra de hoje, certamente ela enriquece muito esse acervo ao trabalhar uma obra específica de estudo sobre povos indígenas, a questão da legislação, mas também abrindo-se para a reflexão mais geral aí sobre o que é trabalhar com isso, com
com as questões indígenas, quais as questões envolvidas. Eu acho que a gente conseguiu discutir essas questões hoje de maneira bastante interessante. Então, nesse sentido, eu encerro aqui a minha participação e passo a palavra para o Robeilton, e depois a Clara pode dar os recados também relacionados ao LAPET. Robeilton, obrigado, e eu passo a palavra a você.